Olá, bom dia. Segunda-feira, 28 de novembro de 2016. Eu sou Paula Paparelli e esse é o Bom Dia Baixada, ao vivo pela Santa Cecília TV. No programa de hoje recebemos o vereador reeleito Adilson Júnior e o especialista em marketing político Iberê Cirna, nosso comentarista aqui toda semana. Prazer receber você mais uma vez, Iberê. Eu que agradeço o convite, sempre à disposição de vocês. A gente adora receber você e assim, já faz o quê? Pouco menos de um mês já está virando de casa, né, Adilson? Obrigado por ter vindo aqui no programa. Eu que agradeço, sempre uma honra estar aqui, uma alegria. Bom dia para você, Paula, toda a equipe e todos de casa. Viemos trazer algumas novidades aí, mas a gente segura um pouquinho. Vamos agora às notícias do dia. Começamos com o cenário nacional. O presidente da República, Michel Temer, anunciou um ajuste com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Renan Calheiros, para impedir a tramitação no Congresso de qualquer medida que permita a anistia a políticos que tenham praticado o uso do Caixa 2, uso de recursos não declarados à Justiça Eleitoral. A votação do projeto com medidas anticorrupção acabou adiada para terça-feira, após ter sido revelada uma articulação que previa a apresentação de uma emenda para a anistia do uso de Caixa 2 em eleições passadas. Nos bastidores do Congresso, teria circulado um texto que previa livrar as esferas civil, criminal e eleitoral de todos aqueles que praticaram Caixa 2 em eleições passadas, fato negado pelo presidente da Câmara. Finalmente, seria uma iniciativa do governo quanto à anistia. Iberê estava demorando para se posicionar em relação a isso, né? Correram, né? Todo mundo ficou assustado que parece que estão ameaçando dia 4. Já não se sabe mais o que vai fazer, se vão invadir, se vão para a rua. Mas, de qualquer jeito, eu acho que a tentativa dos três me assusta um pouco quando eu vejo os três sentados ali, né? Até porque se o japonês da Federal estivesse na porta, ia ser uma loucura. Então, só foram para a televisão porque, na verdade, existiu articulação. Tanto é que quem viu o depoimento do Onyx Lorenzoni, que é o relator da matéria, ele chegou quase a chorar no plenário, pedindo aos outros deputados que não fizessem isso, que respeitassem a opinião pública. Então, sinal que existiu. Sinal que tentaram, como sempre, né, enfiar algumas coisas ali. E vou alertar aqui, vamos ficar espertos, porque trocar palavras eles trocam o A pelo B, o C pelo D, inserem não sei o quê, e depois vão fazer lá adiante uma leitura que vai permitir, às vezes, uma discussão jurídica, com o objetivo de livrar realmente aqueles que estão atrapalhando as finanças do Brasil e o andamento desse país. É lamentável que tenha que vir o presidente do Senado, o presidente da Câmara, a público, para tentar dizer assim, olha, a voz do povo vai ser respeitada. Não precisa dizer isso, eles têm que ter vergonha na cara e respeitar sempre. Concorda, Adilson? Concordo, eu acho que, na verdade, esse projeto que já nasceu morto, né? Ou seja, mas que infelizmente nasceu. Eu acho que faltou não só sensibilidade, né? Eu acho que o país passa por um momento realmente de reapurar algumas questões, de realinhar as questões, em especial política. Acho que as urnas nas últimas eleições demonstraram isso, ou seja, que a população carece por mudança e mudanças de práticas políticas que outrora existiram, como o Iberê disse, essa questão que não é só semântica, né, de trocar algumas palavras que mudam todo o objetivo, que mudam todo, por exemplo, um projeto, né, para benefício às vezes próprio. Né? Essa questão da anistia, ela é muito clara nesse sentido. Né? Na verdade, se anistia quem, porventura, teve problemas com o envolvimento de Caixa 2 em campanhas eleitorais, por exemplo. E se você pega o Congresso, grande parte dos componentes do Congresso acabaram tendo problemas com isso. Ou seja, então, é uma luta a seu próprio favor. Né? E as pessoas já não resistem mais isso, mas, na verdade, é algo que precisa ser, de fato, combatido. E eu acho que a Câmara estava fazendo um papel inverso, né? Em vez de fazer questões propositivas nesse sentido, né, de levar na população cada vez mais instrumentos, que a gente consiga, de fato, barrar uma vez por todas essas coisas, não, vai na contramão
E está aí a reação popular, né? Seja através da internet, seja através dos jornais, ou seja, uma reação popular que não deveria existir. Acho que o governo, de alguma forma, tenta agora ter uma posição de que não, eu não queria que isso existisse, né? Olha, você vê que o Temer agora anuncia que vai vetar o projeto se assim for, ou seja, mas isso deveria ter sido feito lá atrás, né? Mas graças a Deus em algum momento foi feito e esperamos que realmente isso não venha para frente, porque ele é vergonhoso, né, para o Congresso e é vergonhoso para o país. Eu acho que com tantas coisas, no momento que a gente passa, tantas coisas para ser discutidas, tantas coisas importantes para o país realmente seguir adiante, a gente tem que discutir a questão do Caixa 2, que isso é algo que, acho que desde que eu me conheço por gente, a gente sabe que isso é errado. Pô, Iberê, pelo amor de Deus, tem horas que a gente não consegue entender, lógico que eles estão todos ali legislando em causa própria, assim como o Gedel, que deveria pedir demissão. Quem faz isso deveria tomar vergonha na cara e pedir demissão, porque não deveria pertencer a esse mundo político, que é óbvio. Mas, infelizmente, a gente sempre fala de leis olhando o passado, porque houve algo errado, então aí vamos criar uma nova lei para que algo em causa própria aconteça. Sempre assim. Mas o que nós temos que pensar é o seguinte, vamos analisar que a delação da Odebrecht não veio a público ainda. Eles estão dizendo aí, no mínimo 200 políticos estarão naquela lista. Já ouvi falar então, em 300 já. Então o que acontece? Eles estão correndo antes para falar, olha, exatamente. Já vamos fazer o seguinte, vamos votar que se tivesse, desculpa, mas eu não vou fazer mais. Sabe aquela... Isso é um escárnio isso. Aí você pega o presidente do Senado, que vai deixar de ser presidente em janeiro, e tem 12 processos no Supremo, votando para tirar a força da Lava Jato, da autoridade, porque não pode. Gente, fatiaram uma coisa que não podia. O impeachment. O impeachment da presidente. Vai no Supremo, as coisas param, não andam. E aí você vê lá atrás, né, Adeus, a filha do ministro, nomeada desembargadora no Rio. Ora, entendam que aqui é um mundo separado da gente. Nós só contribuímos com os nossos impostos. Pagamos a farra que eles fazem. Na verdade, falta coragem nesse país para que alguém assuma, me indiquem no Congresso, alguém, os restantes, se der para encher minha mão, é muito, de pessoas que não têm nenhum comprometimento, gente. Nós estamos assustando aqui. Eu lamentei, entendeu? O Pedro Simon, que é um homem que eu sempre respeitei durante os 40 anos que eu estou na vida política, sempre respeitei, né? Foi embora, quer dizer, não temos mais... Nós estamos o quê? Com uma série de políticos olhando causa própria. Ele não quer que o nome dele saia. Aí eu estou vendo um depoimento aqui do senador Ginho Argelo, chorando para o ministro, dizendo eu não tenho culpa, está provado no papel, está assinado. Negam, né? Até a morte. Mas, gente, então nós estamos num estágio tal, que o Brasil precisa tomar vergonha na cara, senão não vamos sair desse lodaçal, não. E eu fico preocupado, com a minha idade eu já não estou muito, porque eu já estou mais para a porta de saída. Eu fico preocupado, viu, Adilson, com o Enzo. Você conhece o Enzo, né? O seu brilhante, bonito e maravilhoso filho, que está novinho, vai ter que pegar esse país aí e construir uma vida decente. Como isso é difícil, gente. Iberê, você falou uma coisa importante. Na verdade, quando houve o impeachment, é outra coisa que tem que mudar, né? Como pode você impeachment um modelo que quando você vai às urnas, você vota no presidente e no vice-presidente? Não estou personificando aqui na pessoa do Temer e também não quero voltar na questão da legitimidade do impeachment, não. Mas, ou seja, foi feito. Então, eu não conheço na história alguém que foi um governo que foi impeachmentado e o vice permanece. Sim. Ora, se na verdade essa era a vontade, novas eleições deveriam ser convocadas. Não dá para um vice assumir. Porque se você foi impeachmentado por uma razão das que foram colocadas, ou seja, isso foi uma questão de todos. Não tem como o presidente fazer e o vice não saber de nada. Não, então, se você teve problema na questão da campanha de Caixa 2 da presidente, como está se levantando aí, com dinheiro da Odebrecht ou que o valha. Ora, a campanha foi feita, não é isolada. Você não vota aqui no Brasil
no presidente, como era lá atrás, Sem dúvida. e no vice-presidente. Você vota numa chapa. Num grupo. Ora, então se você tem que... o bônus e o ônus. Se você é eleito numa chapa e na condição de vice você é eleito nesse sentido, se você perde esta legitimidade, a chapa inteira perde essa legitimidade. Então isso é que acabou já sendo conduzido de uma forma errada, e claro que foi conduzida para isto, não se engane. Sem dúvida. Né? Independente da questão do impeachment, isso foi uma coisa, de fato, não vou falar armada, porque parece que é Senão pejorativo. vamos discutir golpe aqui, né? Mas, ou seja, se houve golpe, na verdade, para que alguém assumisse essa condição, ou seja... e o país fica parado, que é o que mais me preocupa. Né? Todas essas discussões, você vê aqui um novo governo que não é tão novo assim, mas já envolvido também em coisas iguais ou piores daqueles Vários, né? que levaram a própria presidente a ser impeachment. Já estão falando de impeachment novamente. Pois Gente, o país não aguenta Não. 2 impeachments. Aí é o assim, fim do- pelo aí é o amor fim de do- Deus. Agora eu quero Aí fazer é uma... desesperador. Aí é desesperador. Deixa eu levantar só uma questão aqui interessante. As pessoas falam de que, não me perguntem, eu também acho, aparece cheque de 1 milhão nominal ao vice, e eu não sei como, aí legalizaram, está tudo certo. Muito bem, então você tem a possibilidade de tirar o Temer do poder. Isso tem que acontecer até dia 31 de dezembro. Por que razão? Porque se for até 31 de dezembro, eu tenho que convocar as novas eleições em 30 dias, o presidente da Câmara. Muito bem, se nós deixarmos isso para janeiro, você sabe qual é a regra? O Congresso vota entre si o novo presidente. Esta é a regra. Gente, então nós estamos, por um lado, se eu correr, o bicho pega, ficar como eu não sei o que fazer. Uai, se tirar aqui, convoca novas eleições. Mas acham que vão tirar até... Não. Ah, vamos tirar em janeiro, tem tudo errado. Tá, perfeito. Quem vota não somos nós, não. É o Congresso, reúne, vamos votar aqui, quem vai ser? Vai ser o deputado tal que vai ser o presidente da República. Gente, isto é o que está na Constituição. Então, a preocupação qual é? Virou 2017, você hoje já é um vereador, eu vou dizer assim, experiente. Sabe melhor do que ninguém que 2017, em janeiro, começa a discussão da eleição. Sim. Então, Já em estamos- 2017 mal acabou acabou. as eleições Aí municipais, já começamos O Papai a Noel discutir. foi embora, já começa a negociação de partido e assim nós vamos. E o Brasil vai continuar esperando um pacto de honra e honesto para esse país, que não aparece até agora. Uma coisa só para a gente não deixar passar, já discutimos aqui, como você mesmo disse, mal acabaram as eleições municipais e a gente já estava discutindo as eleições presidenciais. E o mais interessante é, com esses 300 nomes envolvidos aí na Odebrecht, eu quero ver quem é que sobra. E estávamos conversando aqui outros dias aí, não sobra quase nenhum candidato possíveis candidatos que não estejam envolvidos de alguma forma a toda essa situação aí da Lava Jato. Mas vamos aproveitar, vamos para o rápido intervalo comercial, senão o assunto aqui não para nunca. No próximo bloco a gente fala mais sobre Michel Temer. Continue com a gente. Michel Temer disse que é indigno e gravíssimo um ministro gravar o presidente da República. Ele se referiu ao caso que envolveu Marcelo Caleiro, que se demitiu do Ministério da Cultura com a alegação de ter sido pressionado pelo então ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira. Vale lembrar que Gedel se envolveu numa grande polêmica após pedir liberação de uma obra embargada de um edifício em Salvador, onde ele tem um apartamento, ou seja, pedido em benefício próprio. A repercussão do caso terminou com o pedido de demissão na última sexta-feira. Com base na declaração do presidente, como é que vocês avaliam a postura de Caleiro nesse caso? Iberê. Olha, na verdade é assim, é uma história contada. Existe um depoimento na Polícia Federal, existe lá uma série de gravações entregues, segundo a própria entrevista dele, não detalhou, mas entregou. O que é lamentável é que se nós estivéssemos num país onde a saúde é 100%, a educação maravilhosa, a economia em franca ascensão, eu até admitiria, o presidente não tem o que fazer, se meter em coisa de apartamento, que ajuda o cara, coitado.
Mas, gente, o país está aos frangalhos, está passando. Aqui isso é uma barbárie que estão fazendo com o povo brasileiro. E eu me dou o direito de estar discutindo apartamento na Bahia. Gente, para com isso. Este é o nível de política que nós estamos tendo. É desta forma que estão tratando a política nacional. Então, se gravou, se é indigno, se não gravou, dentro do contexto político brasileiro, tudo é válido. Tudo é válido. Então, é um jogo sujo, é um jogo de interesses. Então, não dá para dizer se é indigno, se gravou, se devia gravar, se não devia, se eu falo, eu concordo ou não concordo. Gente, o Brasil precisa de gente para tomar a frente. Precisa resolver os problemas do Brasil, não os problemas do apartamento diário, do conflito. Eu até também não entendi, conflito na mesma autarquia não dá para entender. Eu acho que existe conflito quando você fala a Secretaria de Planejamento com a Secretaria de Turismo. Perfeito, aí tem um conflito. Agora, uma linha de subordinação como tem o Instituto do Patrimônio, ele está falando, um é o de Brasília, é o federal, o outro é o estadual. Existe uma linha de subordinação, não é conflito, é orientação do mesmo. Então, é um monte de palavra que se fala. O Brasil está virando o país do falatório. Todo mundo vai, pega o microfone, discursa, agora vai. O povo está cansando disso. Efetivamente, você não viu nenhuma mudança. Aí, na entrevista do próprio Michel Temer, ele diz, eu fiquei como interino, eu não podia fazer nada. Ele não desceu de paraquedas agora? Ele já estava como vice, ele sabe os problemas brasileiros. Então não precisa ser interino, nem efetivo, nem nada. Mas eu não vi absolutamente nada. O Brasil não anda, ele fala. O Brasil é o país do falatório. Todo mundo fala, discursa, promete, efetivamente. Você que está nos assistindo, melhorou a saúde? Melhorou a educação? Melhorou a economia? Aumentou o número de emprego? Não, o Brasil está parado, andando cada vez mais para trás. E nós estamos discutindo um apartamento na Bahia de um ministro. Não, e o que preocupa é que alguns economistas já começaram a revelar que esses últimos julho e agosto, a economia deu uma melhorada sutil, mas já demonstrava que as coisas poderiam caminhar. Agora, com uma situação como esse último mês, o que eles já revelam é que a economia já começou também dos números, a cair viu, novamente. Essa coisa dos números é assim, o Trump assume em janeiro e observe que ele aumenta os juros americanos. Sabe o que vai acontecer com a economia brasileira? Se está ruim, vai ficar pior. Porque quando os Estados Unidos aumenta 0,25 na oferta de juros dele, o capital do mundo corre para lá. Porque a economia é estável. A institucionalização é estável. Aqui não. Então nós vamos começar a sofrer agora em janeiro. Tanto que o presidente já disse, olha, lá para segundo semestre, quem sabe, se o Padre Cícero ajudar, vai. Gente, é 4, 5 anos no mínimo, com clareza, que se ficar com esse negócio de apartamento aqui, apartamento aí, nem em 20 anos nós arrumamos o Brasil. Bom, o que importa é o seguinte, eu já vou querer saber a sua opinião, já vou emendar numa pergunta só. Temer disse que cogita fazer gravações oficiais das audiências na presidência da República para evitar casos como esse, para evitar que casos como esse se repitam. Isso seria uma boa medida já? Aproveitando para falar. Não, acho que isso é só mais tentando dar uma resposta, mais no viés de marketing, está aqui nosso especialista, do que de qualquer outra coisa. Ou seja, então eu crio um factoide de falar, olha, tudo agora meu é gravado para eliminar não é isso que vai ser essa manchete especulação. Mais. Exato. Até porque, de fato, a gente está tão sensível na questão política e até na questão econômica que você vê que uma gravação... Olha só, o Gedel é o homem forte do governo. Primeiro, se ele queria alguma coisa, ele não precisava pedir para ministro da Cultura nenhum. Então tem que ver a entrelinhas disso. Primeiro, se o cara tem gravação, alguma coisa de boa esse cara também não queria, tá certo? Sim. Então assim, o Calheiro, olha, eu tenho gravação, é um grande bandido também da história. Se gravou, se não gravou, não estou entrando nesse mérito, mas a intenção de... Quando o cara tem a intenção de faz esse espetáculo, ou seja, alguma coisa lá na frente ele ia acharcar alguém. Tá claro isso daí, não dá para falar que o cara também é o santo, pelo contrário.
Então, eu acho que tem alguma coisa muito estranha nesse meio do caminho. Ele também não pediria para sair só por causa dessa questão do Pois apartamento. é. Isso é o que faz. Essa discussão que a gente traz aqui é para você, telespectador, refletir. Porque tá tudo muito bem costurado. Tem algo estranho no meio dessa Sim. história. Não dá para um secretário, o Gedel, que é o homem forte depois do Temer, é quem manda, ele se subordinar ao, claro que é um ministro, o ministro da Cultura por um problema de um apartamento dele. Ora, se ele é o... E não é um apartamento qualquer, é onde mora a maior nata, a nata da Bahia mora ali. A burguesia baiana é nesse bairro e principalmente nesse condomínio, ou seja... Então, para mim isso ainda não está claro. Eu acho que tem alguma coisa nas entrelinhas que ainda não veio a público ou algumas outras intenções. Então, e você vê, nós estamos tão sensíveis que uma notícia dessa, de que alguém de repente falou, olha, moro ali, vê lá o que você faz, e o Todo-Poderoso, abala o país. E veio à tona, na verdade. E veio à tona... Quantos pedidos como esse, ou muito semelhantes, não acontecem Centenas. diariamente? É isso que a gente tem que refletir. Exatamente. Por que será? Então, assim, e aí, um fato como esse, você vê como o governo ainda é uma coisa muito, não muito sólida. Sim. E a ponto disso refletir na nossa economia, porque reflete na questão da confiança do país. Ora, como isso é visto lá fora? Né? Então, um governo que tem o seu ministro-chefe falando com outro ministro para ver o que pode ser feito na questão do seu apartamento, porque está numa área de conflito da questão de patrimônio histórico versus poder construtivo, né? Porque não se pode construir daquilo que de repente foi construído ou vai ser construído. Mas tudo isso é o que está na mídia, é a manchete. Sim. O que a gente precisa entender, e você falou muito bem, as pessoas sempre precisam refletir, é o que está por trás disso. Ou seja, o que está por trás de um ministro da Cultura, que não é nenhum Zé da Esquina, né? Que se tornou um talvez por uma indicação de alguém poderoso, e que tenha, sei lá, capacidade para tal também, não é? Tomar uma decisão dessa de, olha, vou sair porque ele falou para mim, sabe? Me pediu é muito pequeno. Quanto apartamento. A vereadora Cassandra falava assim, se tivesse falado assim, isso é uma coisa de mariquinha pão doce. Assim, olha, ele me pediu para eu ver uma... Mostrou a língua, ele me mostrou a língua, eu vou embora. Gente, meu Deus do céu. Então, assim, isso é sério? Aí eu pergunto para vocês, aqui quero saber... Mas num país estabilizado, consolidado, com toda essa oferta à nossa população, com salário mínimo digno, com saúde, eles podem, não tem o que discutir, gente. Não viria à tona. Não, ele tem que discutir não apartamento. Viria à tona. Agora eu quero saber, Iberê, o Temer admitiu com isso tudo que seria melhor Gedel ter saído antes. O presidente soube conduzir bem essa questão que causou e ainda causa tanto desgaste ao governo? É só para quem não entende como é que se compõe um governo. O Gedel tem que sair antes. O Gedel é unha e cutícula com o Temer. Uai, estourou o problema? Eu tenho absoluta certeza que na mesma noite os dois jantaram, falaram. E tá tudo bem. E vamos esperar. O que eu acho que eles se enganaram foi assim, vamos esperar para ver se dilui isso aí. Tentaram, né? Não diluiu, alguém disse assim, o Gedel, não diluiu. Essa semana, entendeu? O açúcar não misturou direito. Exato. Então, não, e percebeu que isso não... Então, talvez, quando eu ouvi essa conversa do vamos esperar, não imaginava que isso daria tanta repercussão. Sem dúvida. É como eu disse no início, nós estamos vivendo uma sensibilidade tal que a ponto de abalar um governo de um país. Né? E aí sim, lógico que ele deveria sair, já que isso abalou, e aí isso de alguma forma interfere na vida das pessoas, interfere a ponto da nossa macroeconomia. Sem dúvida. Né? Então, de fato, foi um fato que ganhou proporções tamanha, envolvendo uma pessoa importante, né? Que tem um cargo importante de direção desse país, principalmente na articulação desse país, ou seja, precisa realmente se retirar de cena para que a gente não sofra o que o Brasil vem sofrendo desde então, ou seja, a crise política atingindo a questão da economia, atingindo a questão dos investimentos, fazendo com que a gente esteja vivendo numa verdadeira recessão
que influencia diretamente na questão de geração de empregos e de empregabilidade, ou seja, de crescimento de um país. Então, essa sensibilidade que nós vivemos é que precisa de fato ser combatida. Eu acho que, lógico que deveria sair, ou seja, para que a gente não corra de novo nos mesmos problemas que a gente vem vivendo até então. Bom, encerramos esse assunto, Temer, pelo menos por enquanto, porque o programa inteiro você acaba falando do governo, fala de política, fala de economia, não tem jeito. Mas vamos trazer agora o assunto mais para a nossa região. Um dos motivos também por Adilson Júnior estar aqui no programa de hoje. Adilson Júnior foi reeleito pelo PTB com 2.414 votos e terá um novo mandato pela frente em 2017 e, ao que tudo indica, uma missão importante. É que no último dia 12 de novembro, 14 vereadores anunciaram apoio ao vereador como nome de consenso para ocupar a presidência da Câmara Municipal. A mesa diretora seria composta por Benedito Furtado, do PSB, como primeiro vice-presidente, Sérgio Santana, do PR, segundo vice-presidente, Kenny Mendes, do PSDB, primeiro secretário, e Roberto Teixeira, do PSDB, segundo secretário. Vereador, quando e como surgiu essa articulação política que consolidou a chapa para a sua candidatura à presidência da Câmara Municipal de Santos? Unânimo, assim, se for para responder objetivamente, quando no dia 3 de outubro, por uma razão, né, nós tínhamos o processo eleitoral e que nesse processo eleitoral 11 vereadores retornaram à Câmara, ou seja, 11 vereadores foram reeleitos, né? E era natural que a Câmara, e principalmente os que foram reeleitos, começasse um entendimento em torno da futura eleição da mesa diretora. E aí se começou as conversas. Dentre as conversas, não existia só o meu nome de postulante no pleito. Né? O que existia era um consenso daqueles que porventura retornaram, daqueles que foram reeleitos, para que tivesse um consenso, para que não tivesse disputa, que não é uma coisa nova. Eu participo, essa é a minha quinta eleição de mesa diretora, 4 por conta dos 2 mandatos, né, e uma por conta do momento fatídico da morte do vereador e presidente Marcos de Rosses. Então, em todas, não houve disputa, você não teve 2 chapas, né? Salvo em algum momento que tinha a intenção de alguns outros vereadores, principalmente do PSDB, naquele momento de votar, de ter o vereador José Lascani, mas não teve nem chapa. Ou seja, então é natural ao longo desses anos que há um consenso para que não tenha 2 chapas e isso não vá para uma disputa, para uma eleição. Então, o que ocorreu naquele momento? Um consenso daqueles reeleitos falou, olha, já que de 21 vereadores a gente tem aqui uma grande maioria que retornou, ou seja, que estará na próxima legislatura, vamos tirar um consenso entre nós, ou seja, ver o melhor nome entre a gente que tem a possibilidade, mas não que isso também, de alguma forma, cerceasse a participação daqueles novos eleitos. O que havia era uma conversa dos reeleitos primeiro, porque senão, e depois, e como houve, buscar um entendimento, uma conversa com os eleitos. Né? Então, o que se colocou naquele momento? Alguns nomes postulantes, entre o meu, o vereador Furtado, o próprio vereador Manuel Constantino, que é o atual presidente da Câmara, o vereador Kenny Mendes, que tinha legitimidade, depois que as urnas o conferiram essa legitimidade de ser o mais votado da cidade, né? Ou seja, o vereador Cacá. Então, houve ali alguns nomes colocando. E, entre esses, buscando um entendimento entre os pares de quem, de alguma forma, entrasse numa zona de convergência, digamos assim, ou seja, que convergisse melhor entre todos. E para mim, não só surpresa, né, mas lógico que alegria, o entendimento se deu em torno do meu nome, dentre todas essas correntes partidárias, ou seja, e principalmente entre os vereadores reeleitos. Após isso tudo acontecer e isso se consolidar, a gente começa uma conversa, né, como houve, com aqueles eleitos, né, que tomarão posse a partir do dia 1º de janeiro. Por que isso se deu naquele momento? É uma conversa entre os eleitos. Porque era natural. Primeiro que a segunda-feira foi o 2 de outubro foi no domingo, e na segunda-feira seguinte nós já nos encontraríamos porque era dia de sessão. Então, ou seja, a sessão ela foi
ato contínuo da eleição, né, do pleito, e estava todo mundo já junto na mesma noite, e lógico que no meio político, a gente não pode ser hipócrita nesse sentido, falar, olha, isso não... Lógico que começa as conversas... Natural, sim, né, salutar, para que veja como que vai se dar a mesa diretora, né, a presidência, as vice-presidências e as secretarias, ou seja, do comando da Câmara. Assim como no dia seguinte o prefeito eleito de qualquer cidade já começa a se articular para juntar as suas secretarias e tudo mais, saber como está a situação, é o que a gente chama de transição. Para o pessoal poder entender, vou chamar rápido o intervalo comercial, a gente já continua a discutir isso no próximo bloco. Eu quero que o Iberê, como professor excelente que explique para os nossos telespectadores que esse é o nosso papel, principalmente aqui no Bom Dia Baixada, para melhor entendimento do nosso público, qual é a importância do cargo de presidente da Câmara. Por favor, Iberê. Olha, em primeiro lugar é importante o papel do vereador. Vamos primeiro por aí. Na verdade, a presidência da Câmara reúne e faz a interlocução do Legislativo com o Executivo. O Adilson, se porventura confirmado como presidente, a gente sempre na política tem a cautela de esperar a eleição se configurar. Acho até que não vai ter nenhuma surpresa. Mas, para que entendam, é o terceiro na linha de sucessão de prefeito. Então, você tem o prefeito, o vice e o presidente da Câmara, com uma linha de sucessão. Depois nós vamos entrar aqui na análise do presidente da Câmara. Há que ter, assim, o Adilson, me parece que entrou numa academia agora há pouco tempo, para afinar um pouco a cintura, porque vai ter que rebolar muito, vai ter que ter muito jogo de cintura, porque é um ano difícil, a economia é terrível, os vereadores fazem o papel da capilaridade de processos da própria comunidade e que levam ao Executivo. E o Executivo, de outro lado, está numa situação orçamentária também difícil. Então, a articulação da Câmara com o Executivo vai precisar um pouco de paciência, bom senso, e eu vou dar aqui o meu testemunho, até porque conheço o Adilson muito antes dele ser vereador. Eu acho que escolheram bem. O Adilson tem embora seja do PTB, as pessoas sabem melhor do que ninguém, é um ex-vereador do PT, é um homem que sempre se pautou pelo equilíbrio. Então, eu acredito que a Câmara vai ganhar muito com esse equilíbrio do Adilson, de poder representar o Poder Legislativo diante do Executivo, abrir essa negociação cada vez mais. Então, a importância está exatamente nisso. Nós tivemos sempre a presidência da Câmara, né, com uma função árdua, que é aplacar os ânimos dos vereadores nos seus pleitos, condensar tudo isso e levar a expectativa do Legislativo para o Executivo. Acho que isso escolheram bem para o papel, que é o Adilson. Eu acho que ele vai ser talhado para isso. Eu acho que vai ajudar muito a Câmara nesta relação com o Executivo. Tá certo, muito bem explicado. Com essa explicação, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Você continue com a gente, que o Bom Dia Baixada volta já. Voltamos com um Bom Dia Baixada. Recebemos o vereador reeleito Adilson Júnior e o especialista em marketing político Iberê Cirna. Vamos aqui voltar, tem uma questão muito importante, vamos voltar à questão política aqui da nossa região. A Guarda Municipal de Santos deve aplicar multas de trânsito a partir do ano que vem. Foi através de um convênio com a Companhia de Engenharia de Tráfego, a CT, que já está pronto e será assinado em janeiro. Queria saber a opinião de vocês, Adilson. Olha, vou tentar não ser muito contundente, mas eu acho errado, tá certo? Eu acho que a Guarda Municipal, ela já não consegue fazer aquilo que na sua essência e para que ela foi prefeita lá por Oswaldo Justo, ela não consegue fazer porque ela tem um déficit de homens, tá certo? Que é zelar pelo patrimônio público e tal. Já eu acho um curso, um outro desvio de função de guarda municipal, que é na questão de multar, de ver fiscalização que competia ao fiscal de posturas. Ou seja, o guarda hoje vai... ele pode acompanhar, mas não é ele não tem que ser o agente
de autuar alguém. Então ele vai hoje em estabelecimentos comerciais e tal. É um claro desvio de funções. E mais do que isso, de ter outras funções agregadas aos seus competes, aquilo que de fato tem que ser feito. Acho que tem que estar cada um no seu quadrado. Ora, e para multar, ou é a polícia militar com os seus oficiais, né, não oficiais, mas com seus agentes de trânsito, e mesmo a CET, que eu já tinha falado isso lá atrás, que ainda vive um conflito também, porque ela é uma companhia e ela deveria ser traduzida, por exemplo, numa secretaria de trânsito, aí ela teria legitimidade para multar, mas aí uma outra discussão. Voltando a isso, acho errado, acho um desvio de função, acho um acúmulo de função para a questão do guarda municipal, quando na verdade você vê guardas municipais se preparando em outras cidades para contribuir na questão de segurança pública, que é uma outra discussão, você vê mesmo aqui em cidades próximas, guardas sendo armados, que é uma discussão, é verdade, por conta da nossa guarda ela ser mais tradicional, mais antiga do que de outras cidades. Então, precisa se adaptar a isso, ou seja, de como você arma esse guarda, mas é uma discussão. Você vê as guardas, de fato, indo uma questão convergente com a polícia militar, com a polícia civil. A nossa vai multar o trânsito? Então, assim, Era mais fácil ela seguir para o rumo à guarda armada e ajudar Gente, assim, a polícia. Sim. Primeiro que isso é temeroso. A gente já tem aí, às vezes, a CET com uma chancela de indústria de multas. Agora você tem a CET2. Então, o guarda municipal multa no trânsito. Não entendi essa proposta, mas a minha opinião, porque eu nem sabia dessa proposta, conheci talvez de fato pelos jornais e pelo noticiário, achei maluca, estapafúrdia. Assim, acho que não é o papel da Guarda Municipal, ela não foi concebida para isso e não é para isso que existe uma Guarda Municipal. Não é para multar no trânsito. Eu acho que é um desvio de função do agente, é um desvio, é um acúmulo de função para aquilo que de repente ele deveria estar fazendo e ele não faz. Pelo que a gente tem de informação aqui, eles vão receber uma remuneração extra, o valor ainda não foi definido, enfim. Ou seja, já é outra coisa temerosa. Quando você põe alguém e fala assim, eu vou te dar uma remuneração extra por essa função, adivinha o que começa a acontecer. E uma coisa importante que também vale ser ressaltada, isso só começa a partir do ano que vem, porque não se tem verba para esse ano mais. Então, isso seria, o acordo vai ser assinado a partir de janeiro, porque não se teria remuneração. Rapidamente, Bereco, a gente ainda tem muito para falar de Cuba. Eu acho assim, eu acho que o Adilson tem toda a razão, eu acho que é um desvio de função. Só tem um detalhe, essa nova função é arrecadatória. A outra função é despesa. Cuidar do patrimônio do próprio público, né, que é uma das funções, auxiliar no observatório de segurança. A Guarda Municipal já tem um efetivo abaixo do limite, já tem uma remuneração discutível, entendeu? Agora, há pouco tempo, foi a obrigatoriedade de o guarda ser, isso é uma nova legislação. Agora, desviar a função, eu prefiro que ficassem cumprindo aquilo que não estão conseguindo fazer, que é guardar o próprio municipal, que é dar, pelo menos, guarida a essas reclamações. A praia, uma série, a jardins, quer dizer, nós não conseguimos cobrir, ainda vou deslocar guardas para multar, só que este guarda, né, me parece aquele bônus do governo do estado, né, você prende mais, você ganha mais dinheiro, então, você vai dar multa, eu vou arrecadar mais, eu não consigo. O trânsito não é o problema mais sério desse município, a multa não é o problema mais sério da cidade de Santos, a segurança é. E nós não estamos investindo. Eu gostaria de ver a guarda voltada, como disse o vereador Adilson, à sua função principal. Eu vejo aqui o Marcos Pérez ali atrás de uma câmara, que sabe melhor do que ninguém, porque na época de Oswaldo Justo, brigavam até porque usavam no tchaco, né? Que não podia, porque aquilo era uma arma maravilhosa. Foi criado para quê? Foi criado para o patrimônio público e cumpria um papel. Então, por que desviar? Vamos abrir então, vamos contratar mais. Só para ficar claro aqui, a Guarda hoje conta com um número de 470 homens.
e 50 guardas terão a tarefa de auxiliar a CT na fiscalização de trânsito, ou seja, vamos ficar com 420. Já é deficitário, os 470. Então vamos Sim, ficar mas com vamos 420. ver, mais os administrativos, tira tudo, né? Quem fica dentro da administração da própria guarda... Talvez menos, tá então. bem, então nós vamos ter menos aí. Bom, fica para você aí de casa refletir. Cuba começou neste domingo os preparativos para os funerais de Fidel Castro. O governo planeja uma semana de cerimônias por toda a ilha como tributo ao líder da Revolução Cubana, que morreu aos 90 anos na madrugada do último sábado. As homenagens seguem até o próximo domingo, quando as cinzas serão espalhadas em Santiago de Cuba, local onde o movimento guerrilheiro triunfou em 1959. A primeira cerimônia fúnebre ocorre hoje na Praça da Revolução, em Havana, capital de Cuba. Amado ou odiado, as opiniões dividem o respeito do líder cubano. O que não se pode negar é a importância histórica. Afinal de contas, Fidel foi herói ou facínora? Iberê. Eu tenho uma visão muito clara, assim. Eu acho que tem a importância dele no contexto político mundial. Embora eu não concorde com o processo da Revolução, porque ela peca, como disse aí o Ives Gandra, e eu concordo com ele peca pela origem. As pessoas foram metralhadas, mortas pela Revolução, sem direito de defesa. E eu defendo que, na vida, o direito de defesa é fundamental. Então, eu não sou afeito, você quer tirar o Fulgêncio Batista do poder? Muito bem, vamos tirar de formas, com uma revolução, mas eu acho que muita gente morreu sem direito de defesa, sem poder opinar. Por essa razão, eu não bato muita palma, não. Embora não tire o mérito de ele ter acreditado na sua ideologia e ter feito lá de Cuba algumas melhorias, não sei, agora nós vamos descobrir mais adiante. Mas, de qualquer jeito, eu não bato palma muito para ele, não. Eu reconheço, sim, a importância, a interveniência dele no conceito de política mundial, não tenha dúvida, né? Peitou contra tudo, a todo o domínio americano da ilha. Agora, eu não concordo com o método aplicado. Esta coisa me deixa um pouco triste. Adilson. Olha, bom, eu acho que eu não colocaria nenhum dos dois adjetivos. Nem herói, tampouco facínora. Né? Eu acho que é um líder reconhecido, né? Um líder que, para nós de outros países, o reconhecemos enquanto liderança, até porque pela sua permanência no poder. E aí cabe aos próprios cubanos avaliarem isso, né? Se foi um herói, se foi um facínora, se de fato teve esse papel de não deixar uma sobreforça dos Estados Unidos, ou seja, entrar de fato em Cuba, que até então conseguiu, né? Você vê aí o discurso do Trump é o paradoxo do que Cuba vive, né? Tem algumas questões importantes, né? Que ainda é referência em Cuba, por exemplo, a questão da saúde, né? Por exemplo, a questão das policlínicas que nós temos em Santos, que foi um exemplo trazido de Cuba para cá, né? Essa questão de descentralização do atendimento, por exemplo, na questão da saúde, foi algo criado lá. Então, há coisas positivas nas ações de governo. Na educação também, né? Também. O pessoal coloca Exato, muito você bem, vê essa questão dos mais dele. médicos, por que traz aqui? Porque, na verdade, o governo, e há aquela discussão, porque parte do dinheiro vai para o governo de Cuba. Não é que vai para o governo de Cuba. Na verdade, Cuba pagou a faculdade, por exemplo, desses médicos que hoje são formados e uma parte disso volta ao governo, como é o nosso financiamento público, Sim. por exemplo. Então, assim, mas é um dirigente, né? É de fato uma pessoa que tem que ser reconhecida, né? E que passa aí pelo movimento de esquerda, né? Que tem toda essa referência à questão dele e que realmente o mundo perde talvez uma referência do movimento de esquerda mundial, né? E aí cabe realmente os cubanos fazer maiores avaliações e tal. Eles sabem melhor do que ninguém, dúvida, né? sem Já dúvida. que pegando o gancho do Trump, Cuba retomou recentemente as relações diplomáticas com os Estados Unidos. Isso é um sinal de que deve haver, a partir de agora, uma gradual mudança de rumo, com uma maior abertura política cubana, será, Iberê?
Eu acho assim, eu acho que nós temos que analisar a política globalmente. Eu acho que o mundo entra num processo do questionamento da globalização. A globalização ficou um pouco clara, que gerou muita pobreza e concentrou muita riqueza. Então nós temos agora uma discussão. A política do Trump, e ele foi eleito por isso, ele começou a olhar o próprio umbigo. Ele está olhando os Estados Unidos, ele quer gerar emprego, entendeu? E ele quer, assim, tratar que esta visão globalizada, primeiro eu tenho que cuidar dos meus de casa. Eu não estou fazendo a defesa dele, não. Se você olhar a campanha dele, foi isso. Foi essa. Eu não posso deixar eu não posso deixar os meus desempregados. Então, esta coisa de Cuba, também, assim, as relações diplomáticas, que é uma das atribuições mais sérias do governo americano, do presidente, entendeu? Ela vai caminhar de alguma forma. Eu acho que esta força do Fidel, a partir do momento que nós abrimos a porteira para conversar, o Fidel morreu dizendo que não gosta dos Estados Unidos. Ele continuou, embora o seu irmão já tivesse cumprimentado, tivesse ido lá, o Fidel dizia, eu não gosto da política americana, ué. Era um direito dele. Agora, queiram ou não, esse processo de globalização, ele vai começar a criar novas expectativas nesta relação entre os países. Eu acho que, num primeiro momento, assusta, né? Porque o Trump olha para o lado dele, ele quer levantar muro com o México, ele quer pôr antimíssil não sei aonde, ele está deixando claro que ele vai olhar os Estados Unidos. E agora eu preciso a negociação com Cuba, que está se abrindo também, buscando o quê? Uma relação um pouco maior com o mundo. Então isso é interessante. Acho que esta relação vai frutificar, por incrível que pareça. Eu não tenho nem como não ter uma relação Estados Unidos-Cuba. Sem dúvida. Né? A mesma coisa que Santos não ter uma relação com São Vicente. Né? Ou seja, dada a proximidade e tal. Agora, lógico que esse discurso do Trump, ele é um discurso que deve tá mudando depois do pleito. E a gente vai ouvir muita coisa do que ele disse e que ele mudará. Né? Essa questão vai ser obrigado a mudar o discurso muitas vezes. Você pega a questão da globalização, ele fala de Cuba, mas vê se ele fala da China. Sabe por quê? Se ele falar alguma coisa, primeiro que não dá para ele construir um muro, mas segundo, se ele tira a questão dos investimentos chineses e também japoneses dos Estados Unidos, ele quebra o país. Sim. Porque quem mantém hoje grande parte da economia americana, inclusive automobilística, que outrora estava no centro de Detroit, né, e hoje não mais, são os investimentos japoneses e chineses. Né? Dada, lógico, o seu poder econômico que desenvolveu. Então, assim, essa questão de globalização, né, olha, eu vou aqui tratar só dos meus, criar uma barreira, primeiro e tal, ela não é bem assim. Então, mas aí, Adilson, nós temos que lembrar que a Grã-Bretanha fez a mesma coisa, saiu da zona do euro exatamente pela globalização, assim como toda a força de direita na Europa começa a pegar corpo, porque está começando a olhar o seu próprio... Existe um novo modelo, que não é a globalização e nem o fechamento dos portos. Esse novo modelo tem que ser discutido. Exato. Então, acho que quando a gente fala do Japão, a gente sabe que o Japão tem um comprometimento muito sério pelo armistício da Segunda Guerra, da relação com os Estados Unidos. Entendeu? Então, quando nós estamos aí falando da China, vai ser a grande economia, não tenha dúvida. É ela que manda no mundo hoje. Agora, de alguma forma, os Estados Unidos não pode não olhar o seu. Este é o grande problema. Então, assim, ficou muito claro que eu vou respeitar a China, mas eu tenho que dar de comer para os meus. Esse é o discurso do Trump. E por isso foi eleito. Você pode ter absoluta certeza. Bom, é tempos de mudança e vamos ver muitas por aí, principalmente essas mudanças de discurso, principalmente do Trump. Bom, queria agradecer, infelizmente chegamos ao final, como sempre, temos muito mais o que discutir, mas o nosso tempo é curto. Obrigada, Adilson, as nossas portas estão abertas sempre para você aqui em casa. Obrigado, Paulinha, obrigado, Berê, por esse papo sempre agradável, mais do que isso, um aprendizado, né? Berê sempre é um professor. Né? Toda a equipe aqui, os R, os câmeras, o pessoal que trabalha aqui para levar o ar, principalmente você em casa, obrigado pela sua paciência e estamos sempre também à disposição para ter essa oportunidade de colocar o nosso mandato aqui à disposição das pessoas e mais do que isso, publicizar nossas ações.
Bom dia a todos. Obrigada, Adilson. Iberê, você já é de casa, mas é sempre bom te receber aqui. Eu até que vou contar uma coisinha do Adilson. Rapidamente, nosso tempo está estourado. Ele falou que não ia contar. Falou, ele prometeu. Mas ele vai falar. O Adilson eu vou contar. O Adilson trabalhava na rádio, na época que eu dirigia as rádios, né? E nós acompanhávamos lá a apuração da sua primeira eleição. Na primeira eleição dele, candidato a vereador. Difícil, dura. E eu fui encarregado, né, de pegar o telefone e ligar ao Adilson. Ele estava em casa, né, na rádio estava, dizendo para ele que nós já tínhamos o resultado e que ele tinha sido eleito vereador. A resposta deste rapaz, que hoje vai ser presidente da Câmara, era assim: eu não gosto de brincadeira, não me fale isso, não é verdade. Sério, 50% da apuração, ele já sabia o resultado. Foi, pô, tá brincando, né? Os nervos Tá à flor da sério? primeira eleição ali, difícil, tranquila. Você fala, pô... Agora eu vou te falar uma coisa, já que a gente está estourado. Todo dia a gente liga pro Iberê, tudo certo o programa de hoje? Ele assim, eu vou ir no programa hoje? Ele gosta de pegadinha, por isso você...